eu faço análise há 1 ano e meio. E uma vez eu estava numa sessão e eu estava de tênis, e aí eu perguntei para a minha analista: posso tirar o tênis? Aí ela ficou um pouco ressabiada, e aí ela falou: eu prefiro não, porque senão tira um pouco da seriedade. Eu não tirei, mas hoje eu não tiro. Ela é uma ótima analista, mas nem tudo é perfeito. Queria começar fazendo uma provocação para vocês pensarem, sentirem e conversarem um pouquinho. Eu acredito muito que perguntas são alavancas. E é como se a gente conseguisse, por meio de uma pergunta, destravar uma lata de tinta que está emperrada. Vocês já viram lata de tinta quando está emperrada? Você não consegue de jeito nenhum abrir. Às vezes você precisa de uma alavanca. Quanto maior essa alavanca, maior a possibilidade de você tirar a tampa da lata, mesmo as latas grandes, e tirar de lá todas as soluções mais criativas, as hipóteses mais interessantes para a gente nomear o mundo e recriar o mundo. Então eu queria convidar vocês para um exercício muito rápido, vocês pensarem, sentirem, intuírem, a gente está falando de intuição aqui, numa pergunta que traga algum insight relevante para você do que você está vivenciando hoje nesse encontro. Acho que teve gente que chegou desde cedo, teve gente que chegou agora, mas todos nós, ou a maioria de nós, a gente ouviu pelo menos 3 pessoas aqui já hoje. Então eu queria convidar vocês para criarem uma pergunta que pode ser a alavanca mais potente que vocês conseguem imaginar nesse momento. A pergunta que está viva. Eu vou dar alguns segundinhos para vocês pensarem, 1 minuto. E aí, quando passar esse 1 minuto, eu vou pedir para vocês compartilharem essa pergunta com uma pessoa que está do lado. Escolhe uma pessoa que está do lado. Eu queria pedir, por uma questão de tempo, para a gente somente dizer a pergunta para a pessoa que está do lado. Para a gente evitar comentar. Acho que também não só por uma questão de tempo, mas por uma questão de deixar a pergunta ressoar. Não precisa explicar a pergunta. É só você olhar para a pessoa do lado, se conectar e dizer a pergunta. E aí também você ouve a pergunta que essa pessoa criou. Tá bom? Vou dar 1 minutinho, a gente curte um silêncio, e daqui a pouquinho eu falo para vocês compartilharem. Bom, peço então para você encontrar uma pessoa que está do lado, dizer essa pergunta para ela e ouvir também a pergunta dela. Eu pensei na pergunta: como integrar essa nova forma de olhar para o ser humano dentro das empresas? Bom, quem achou que ouviu uma pergunta muito interessante? Levanta a mão para mim. Vamos ouvir 2 vozes, vai. A 12. Você levantou o braço? Bom. Conta a pergunta para nós. Alex, por que as pessoas sorriem tão pouco?
Porque as pessoas sorriem tão pouco. Mais uma. Quem achou que eu vi uma pergunta muito, muito boa? Dani? Eu vou deixar que o Celso faça a pergunta, porque a pergunta foi dele, né? Considerando que hoje em dia as pessoas estão muito distraídas emocionalmente nos celulares, como que você vê o impacto dessa tecnologia na felicidade? Bom, certamente a gente poderia ficar aqui ouvindo muitas outras muito, muito boas. Mas eu vou pedir licença para compartilhar algumas coisas com vocês. E vou buscar costurar também com essas duas perguntas. E outras mais que eventualmente surgirem. Eu acho que essas perguntas não são para a gente responder. Elas são para a gente contemplar. E aí, eventualmente, quando a gente estiver lá no lago com as calças arrebatadas e sentindo a água, a gente pode ter um insight. Primeiro, queria dizer que tudo que eu vou falar aqui é responsabilidade absolutamente minha. É engraçado dizer isso, mas ao mesmo tempo eu acho muito importante a gente se descolar do mito da verdade única. Então isso aqui é uma perspectiva, que tem outras, e vocês têm outras. E a gente pode se conectar nessas perspectivas e criar outras. Eu, em 2011, 2012, eu comecei o processo de desacoplamento da educação tradicional. Eu sempre fui bem inquieto com esse assunto. Eu brigava com alguns professores, porque eu não concordava com o método de dar aula. Eu era meio pentelho. E aí na faculdade eu me envolvi com o diretório acadêmico, com o movimento estudantil. E quando comecei a trabalhar, trouxe essa lente. E trabalhei bastante com educação, facilitação de grupos, coisas que eu faço até hoje. No meio desse processo, há 7, 6 anos atrás, eu comecei a me inquietar muito com o tema de educação, porque eu percebia que as pessoas eram ensinadas, muitas vezes compulsoriamente. Isso é o que a gente chama de escola. E eu estava interessado num outro processo, também educacional, ou na verdade educacional por essência, que se chama aprendizagem. E a aprendizagem é muito diferente de ensino. Há quem diga que é o oposto. E eu queria entender o que era isso, aprendizagem, nesse sentido puro. E aí eu queria investigar esse tema. Inicialmente eu fui buscar o que as pessoas geralmente da minha idade, da minha condição social fazem quando elas estão interessadas em estudar um tema profundamente, que é procurar uma universidade. E fazer, no caso, eu já tinha uma graduação, fazer uma pós-graduação. E aí, eu fiz lá todo o processo preparatório para isso, fui perguntar às pessoas como é que era fazer mestrado ou qualquer coisa. E aí cheguei quase a fazer a prova para entrar numa universidade. E aí um amigo meu, André Gravatar, que acho que alguns de vocês aqui conhecem, ele criou um nome, um termo, que ele chamou de doutorado informal. Ele queria estudar, mas ele não queria voltar para a universidade porque ele não queria se submeter aos processos impositivos e hierárquicos que geralmente caracterizam o ambiente acadêmico. E ele criou esse processo para si mesmo, sem pedir licença para ninguém. E ele me contou que ele estava fazendo isso. E eu achei fantástico. Eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer, eu vou começar a fazer já. E aí eu fiz uma campanha de financiamento coletivo, isso foi em 2014, para arrecadar recursos para eu conseguir viver, me sustentar, comer, enquanto eu estava fazendo a pesquisa, a investigação que eu queria fazer, que eu batizei de doutorado informal também. Eu passei alguns anos fazendo isso, conversei com muita gente, entrevistei, visitei projetos, li pra caramba, e cheguei
em alguns insights importantes. Vou compartilhar um ou outro aqui. Eu acho que tem a ver com as nossas perguntas, foram compartilhadas, tem a ver com esse momento. Tem um filósofo que eu descobri nesse processo, eu não conhecia, e ele virou meu xodó, assim, eu escrevi uma carta para ele num dos livros que eu escrevi. Ele chama Paul Feyerabend, é um filósofo austríaco, já morreu. Infelizmente ele não pôde responder minha carta. E aí, o Paul, ele é um cara profundamente subversivo, assim, porque ele era alguém que estava no debate epistemológico. Ele falava sobre a ciência e sobre como que a gente pode desafiar a ciência, no sentido de que ela não é uma verdade absoluta também. E ele, na época, ele era considerado a criança terrível da ciência, porque os cientistas odiavam ele pelo que ele trazia. E aí o que ele dizia é que todos os métodos, o científico, os métodos de origem filosófica, os métodos espirituais, os métodos artísticos, os métodos criativos, eles têm o seu lugar. Eles são maneiras igualmente legítimas de conhecer o mundo. É errado a gente eleger um deles como o baluarte do conhecimento da verdade. Não só é errado do ponto de vista ético, porque isso reduz a possibilidade dos outros métodos de prosperarem, como também é contraprodutivo, no caso, para a própria ciência. Não sei se vocês já viram uma notícia que circulou há alguns anos. Eu fui reescrever a carta uma vez para uma outra publicação, para o Paul, e eu me deparei com essa notícia. Uma cientista chinesa que ganhou o Nobel de Medicina alguns anos atrás, ela descobriu a cura da malária com base em um estudo de bactérias muito, muito antigas que pessoas lá atrás, há milhares de anos atrás, estudaram. Ela pegou pergaminhos que falavam sobre o que era feito naquela época, trouxe isso, atualizou, e com base na tecnologia disponível hoje, ela conseguiu achar a cura da malária. E aí olha só o que essa mulher fez. Ela se baseou num conhecimento não científico. Ela criou hipóteses com base em algo que não era considerado legítimo cientificamente, era considerado talvez pseudociência, e ela fez algo brilhante com isso. Ou seja, para quem é cartesiano do método científico, ela burlou o método. E o Paul falava justamente isso, que a gente precisa burlar as regras. Os cientistas que conseguiram muito reconhecimento, que tiveram insights, eles não seguiram o método científico. Eles foram pelo caminho deles. E eles eventualmente saíram um pouquinho do rumo aqui e ali e trouxeram grandes avanços para o mundo. Eu estou contando isso, e essa carta é uma carta que mexe muito comigo, porque eu acho que ela tem muito a ver com felicidade. Porque quando a gente está na escola, e a escola é aquela construção social, institucional que vem da época das indústrias, da Revolução Industrial, e que hoje ela serve exatamente o papel que ela se propõe, que é controle social. A escola, ela é um lugar, a escola e as instituições que derivam dela, a universidade, os espaços tradicionalmente educacionais, nesses lugares a gente tem muita pouca liberdade para burlar as regras. A gente está sendo vigiado o tempo todo. Tem escola hoje que até coloca câmera, né, na sala de aula. E a gente tem muito pouco espaço para exercer a nossa criatividade, a nossa autenticidade. E eu acredito, e acho que esse talvez foi o insight que me acompanhou mais durante a escrita dos livros, que quando a gente exerce a nossa criatividade, a nossa autenticidade, e isso se dá no que a gente chama de aprendizagem, a gente
muito mais possibilidade de ser feliz. A gente se ancora no momento presente, porque a gente está totalmente tomado por aquela experiência. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de quando vocês estão tão apaixonados com um tema, ou com uma pergunta, um assunto, que está mexendo tão dentro assim, que vocês vão no Google e vocês não esquecem de comer, esquecem de dormir. Ai, eu vou ficar aqui a madrugada toda. Você nem pensa que você está ficando ali. Você simplesmente curte aquele momento. Isso acontece no Google, isso acontece numa conversa com o seu avô, com a sua avó, isso acontece naquela aula, porque aulas também podem fazer isso, mas naquela aula absolutamente brilhante que você está imerso no tema, que você está acompanhando cada palavra e cada gesto da pessoa que está ali. Isso é uma experiência de fluxo. Isso é fluxo, isso é fluir. Eu acho que a aprendizagem pode ser e deve ser uma experiência de fluxo, uma experiência de prazer, uma experiência de conexão. Eu acho que isso tem tudo a ver com felicidade. Eu acho que isso talvez ajude a gente a criar hipóteses para responder a pergunta: por que as pessoas estão sorrindo tão pouco? Porque a gente tem muito pouca aprendizagem e a gente tem muito ensino. Demais! E talvez a gente precise ter menos ensino. No sentido de a gente precisa ter menos imposições. Tem uma pergunta que eu sempre faço. Como é que está meu tempo? Tardíssimo, mas é teu. Tá A gente bom. está rompendo as regras. Boa. Eu não quero extrapolar muito, então vou já caminhando. Tem uma pergunta que eu sempre faço na palestra, e eu vou ver se a estatística aqui agora também corresponde à média. Quem de vocês se lembra da fórmula de Bhaskara? Olha, Uma, trabalha tudo para nós. 6. Uau, nossa, vocês estão trabalhados na matemática. Tem um monte de Caramba! Acho que foi a maior estatística no auditório que eu recebi até hoje. E olha que esse auditório é pequeno. Uau! Bom, 6 pessoas, e quantas pessoas temos aqui? 70, 80. Nunca passou de 5%, tá? Essa estatística. Esse é o ponto. Até nem precisa explicar muito. Tem um cara da Singularity University, que é a universidade da NASA, que chama David Roberts. E ele diz que cada vez mais a gente vai precisar de aprendizagem em tempo real. A gente vai precisar de aprender com base no que a gente está vivendo naquele momento, nas necessidades do momento, nos interesses do momento. Ou seja, toda a teoria de currículo que a gente acumulou em séculos de pedagogia, ela não serve para nada. Estou me arriscando aqui. Porque a gente bola um currículo. A gente, eu digo, os burocratas da educação, os professores, o MEC, etc. A gente bola um currículo com base no que a gente, adulto e eventualmente lá em Brasília, adulto, homem, branco, hétero, cis, rico, privilegiado, a gente elabora um currículo com base no que a gente acha que é importante as crianças lá de Roraima aprenderem. Só que lá em Roraima agora está rolando aquele negócio absurdo dos imigrantes da Venezuela, que a gente não tem nem noção. A gente não tem noção do que as pessoas estão passando nas localidades, na ponta. Eu falo isso de alguém que estudou administração pública, né? Que já viu bastante desse lugar também, das desconexões que existem entre a esfera federal e a esfera local. Currículo criado burocraticamente dentro de uma salinha com ar-condicionado não serve para nada. A gente precisa entender como que a gente co-constrói currículos, co-constrói situações de aprendizagem, experiências de aprendizagem junto com as pessoas que estão vivendo ela. Então, que tal se uma escola, ou se uma empresa, porque a empresa também faz educação, reunir as pessoas envolvidas e a gente criar experiências ali de diálogo para a gente entender junto, então, o que a gente vai aprender? Como? Como que a gente vai sustentar essa aprendizagem? Como que a gente vai se estruturar e organizar isso? Dá mais trabalho.
porque envolver mais pessoas na decisão dá mais trabalho. Mas talvez seja a única forma da gente chegar nisso que esse cara da NASA está falando. E eu cito o Dave Roberts, não porque eu tenho um apreço especial por ele, ele é bem legal, mas enfim, é porque ele hoje é uma voz do mainstream. Vocês pensam, a NASA, Singularity, né? Todo mundo falando da Singularity. Só que tem muita gente que já estava falando sobre isso, sobre autonomia na educação, sobre a gente poder criar os nossos próprios itinerários antes dele. Muito tempo. O Tolstói, é um escritor russo, ele fundou uma escola na Rússia, no século XIX, que já era imbuída desse espírito de liberdade para as crianças. As crianças podiam escolher o que elas iam fazer com o apoio das pessoas adultas. Summerhill, na Inglaterra, uma experiência que começou no início do século XX, está viva até hoje, é uma escola também que funciona nesse aspecto. Temos milhares de experiências hoje, centenas, milhares no Brasil e milhares certamente pelo mundo, de escolas, de organizações que se pautam por essa lógica de autonomia na educação, onde as crianças, os jovens, as pessoas adultas têm liberdade para escolher os caminhos educacionais que elas querem trilhar. Elas não fazem isso sozinhas. Não é aquela ideia do autodidata, aquele ser antissocial, né, que fica estudando matemática no quarto. Não. É uma pessoa que entende a sua capacidade de aprender independentemente, mas que colabora com as pessoas ao redor. Que entende que o aprendizado também é social. Ele é predominantemente social. Então, concluindo, eu acredito muito nesse caminho da aprendizagem como expressão da autenticidade, como expressão da nossa criatividade, da nossa pulsão de vida. E eu acho que isso tem tudo a ver com tirar as sandálias, porque eu acho que é quando a gente se vulnerabiliza. Quando eu fui tirar a sandália ali, o Bono compartilhou que estava um pouco nervoso, eu também fiquei com o coração acelerado, porque não é uma coisa que você faz geralmente em palestra, né? Bom, peraí, deixa eu gerar um silêncio aqui que eu vou tirar meu sapato. Eu nunca fiz isso, foi a primeira vez. Eu acho que tem tudo a ver com você se colocar nessa posição de se vulnerabilizar. Porque é aí que a mágica acontece, é aí que você começa a identificar o que é importante para você. E o aprendizado autodirigido, o aprendizado autônomo, começa aí, de você identificar o que é, então, que é relevante para eu aprender. Não tem mais ninguém dizendo, o professor não está ali despejando em mim o conteúdo que eu não quero saber, agora eu tenho que saber. Como é que eu vou saber? A gente precisa se vulnerabilizar, a gente precisa tirar a sandália, a gente precisa se colocar em experiências que movimentem a gente. Eu acho que é o que a gente está fazendo aqui. Então é isso, gente. Obrigado.